encare isso como um tipo de... é porque ele não tem dinheiro, nem eu. Tá bom? Eu lembro dela como irmã Dina, né? É Nina, né? É Nina ou é Dina? Apelido é Nina. É Nina, né? Ah, tá. Legal vocês duas aqui, as duas irmãs, né? Legal, irmã, né? Filha e filha, não é? Legal ver todo mundo aqui. Só o genro que quer ir embora, né? Nada contra, nada contra. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Livro de Marcos 9. Eu vou pregar bem pouquinho hoje, porque acredito que... Eu estava na cozinha ali agora e a irmã passou e disse: meu cabelo está com cheiro de churrasco. Pastor Olivier disse: vou para casa, jogaram água nos pés, já tenho que voltar. Então está todo mundo meio assim, meio quente do churrasco. Estamos ainda degustando a última gordura do contrafilé. Está tudo bem, né? Marcos capítulo 9, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere. Espera. Marcos capítulo 9, eu vou ler do verso 14 até o verso 27. Amém? Glória a Deus. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de espírito imundo. 18, eu vou ler na tela ali agora, 18, né? Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumar pela boca. Jesus respondeu ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Se podes, né? E ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Último verso, verso 27 diz: Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou
em pé. Amém? Meus irmãos, eu quero deixar aqui algumas verdades para você. Nem todos que estamos aqui temos uma fé do tamanho do caroço de um abacate. Alguns de nós aqui temos uma fé do tamanho de um caroço de melancia. E a pergunta é: o caroço de melancia é menos eficaz que o caroço de abacate? Ambos são caroços. Ambos, se colocarem na terra, vão brotar e vão produzir árvores comestíveis. Não importa o tamanho da tua fé. O que importa é o tamanho do teu Deus. Eu dei um título aqui para essa rápida pregação, mais um título bem expressivo, que diz o seguinte, esse é o título: quando a fé se encontra com o impossível. Esse é o título que eu resolvi dar para essa pregação. Quando a fé se encontra com o impossível. Nós temos aqui o exemplo de que não interessa o tamanho da fé, colocada sobre Cristo, Ele é capaz de fazer o impossível. O que acontece aqui, no começo desses versos, é uma discussão entre os escribas. E eles estão discutindo com os discípulos. Este homem leva o seu filho para que ele possa ser curado pelos discípulos. E os discípulos não conseguem curar este garoto aqui. E quando nós olhamos os versos 14 de Marcos capítulo 9, nós vemos os escribas. Sabe quem são os escribas? São aqueles que conheciam tudo da lei, escreviam bem a lei, liam muito bem a lei. Os escribas eram aqueles grandes teólogos, teóricos da Torá, da Tanar, o que era Ketuvim, Neviim. Eles sabiam tudo, o que era Torá, sabiam tudo. E aqui, logo nos começos desses versículos, nós temos que parar para pensar numa coisa. O que adianta discutirmos a fé se não praticarmos a fé? O que adianta trabalharmos a fé, teorizarmos a fé, se nós não agirmos com fé? Nós gastamos muito tempo explicando o que é fé, explicando como é que crer, explicando como é que é confiar em Deus. E o começo deste enunciado aqui, nós temos uma discussão dos escribas com os discípulos a respeito da cura daquele menino. Uma grande discussão. Mas aqui está uma coisa que temos que refletir aqui. Às vezes é melhor viver uma coisa do que ficar falando demais uma coisa. Às vezes é melhor presenciarmos, agirmos, manusearmos, do que ficarmos teorizando alguma coisa. O que é que você tem feito da tua fé? A tua fé se baseia no testemunho de alguém? A tua confiança se baseia no que você viu alguém falar, ouviu alguém fazer? Onde exatamente está fundamentada a tua fé? Onde é que você tem posto a tua fé? Ou será que nós estamos envoltos numa área tão teórica, mas tão teológica,
que nós esquecemos de fato confiarmos em Deus. Aleluia. O que é que nós temos feito de fato com a nossa fé? Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aí, agir com fé, agir com confiança, às vezes é mais difícil do que definirmos o que é fé. Fé é uma das poucas coisas que ela não existe para ser posta num livro, para escrever em algum lugar. Fé, ela existe para ser exercida no crente. E os escribas aqui fazem questão de ficar discutindo fé. É legal a discussão? Talvez. É importante a reflexão? Talvez. É importante delimitarmos o que é e o que não é? Sim. É importante olharmos para uma coisa e falarmos sobre ela como fé, como amor, como compaixão, como misericórdia, como perdão? Sim. É importante definirmos, trabalharmos, delimitarmos, basilarmos ela em alguma coisa. É importante, sim. Só que às vezes nós incorremos num pecado miserável, irmãos. Nós passamos a vida toda lecionando na escola dominical, em institutos teológicos, alguma coisa que quando nós deparamos com ela, nós não vivemos ela. Nós temos dificuldade de estar com ela. Dificuldades de viver com ela. Porque quando nós nos encontramos como o pai desse moço aqui, irmão, aí a coisa complica. Ele pede para os discípulos fazerem alguma coisa e os discípulos não conseguem fazer. Ele diz, eu pedi para os teus discípulos fazerem e eles não conseguem. Ele pediu para quem? Para quem? Ora, será que esse não está sendo o seu problema? Está esquecendo de Jesus para pedir para discípulo? Está esquecendo de Jesus para clamar aos homens? Para se direcionar aos homens? Ele não disse, eu criei no que os teus discípulos estavam pregando. Eu acreditei no que eles estavam falando. Ele não disse isso. O que ele disse é, eu pedi para os teus discípulos e eles não tiveram poder. Eles não puderam fazer nada. Aquele pai, ele não teve o cuidado de dizer, Senhor, os teus discípulos estão fazendo em teu nome, e eu, como creio em teu nome, fui falar com eles. Não. O que ele diz é, eu fui falar com os teus discípulos para que eles fizessem alguma coisa e eles não fizeram. E aquele pai está lá com a fé dele profundamente frustrada. Por quê? Porque foi aos homens e não foi a Cristo e nem em nome de Cristo. E aí que está o problema. Você fica esperando a ligação do advogado segunda-feira. Você está esperando o RH te avisar que você vai para a próxima etapa da entrevista. Você está esperando que o médico tenha alguma resposta boa para você. Você está esperando dos homens, mas não está esperando de Deus. Está pedindo aos homens, mas não está pedindo a Deus. E esse pai diz, eu pedi para os teus discípulos fazerem alguma coisa, eles não puderam. E Jesus, quando ouve aquilo, olha para aquele homem e dá uma exclamada. Ele assustado, ele diz, ó geração incrédula, até quando eu vou ficar com vocês?
Até quando eu vou sofrer dessa incredulidade que vocês têm? Porque Jesus está vendo, Clis, que aquele homem não estava colocando a fé em Jesus, ele estava pedindo aos discípulos para fazerem alguma coisa. E lá estão os escribas, os grandes teólogos, teorizando a fé, explicando a fé, dizendo que podia ser a fé, dizendo que a fé não operava daquele jeito, que a fé não podia, um coxo não podia levantar no sábado, porque no sábado ninguém podia ser curado, e se fosse curado não poderia levar a sua cama, e uma série de coisas a respeito da cura. E aquele homem só queria ver seu filho curado. E aquele homem encontra com Jesus. E é curioso porque mesmo diante de Jesus, tendo aquela fé que ele tinha, uma fé toda bagunçada, uma fé discutida pelos escribas, ele olha para Jesus e fala para Jesus: Senhor, se tu puderes, se o Senhor puder, tenha misericórdia. Ora, será que ele não sabe que Jesus de fato pode? Será que ele não sabe que Jesus de fato tem todo o poder? É claro que ele pode. Só que ele vai colocando condicionais ali, ele fala: Senhor, não condicionais, né? Ele expressa uma certa dúvida, dizendo: se o Senhor puder, tem misericórdia. Se o Senhor, é claro que Deus pode. O que é que Deus não pode fazer, irmão? Ou melhor, o que é que Deus pode fazer, irmão? Tudo. Deus pode tudo. E aí Jesus diz para ele: há quanto tempo teu filho está passando por isso? Esse espírito aí pega ele, joga no fogo, joga na água, quer matar esse garoto aí. E aí, quando a fé se encontra com o impossível, irmão, você tem uma explosão aqui. Tem uma explosão aqui. E aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: se creres, tudo é possível. Quem está falando não sou eu não, varão. Está me escutando? Quem está falando não sou eu. Quem está falando é Jesus, irmão. Se creres, tudo é possível. O que é que você quer? Do que é que você precisa? Se você crer, tudo é possível. Mas a minha fé está tombada. A minha fé está diminuída. A minha fé está sendo açoitada pelos chicotes da vida. E Jesus está dizendo que uma fé chicoteada e sangrando ainda é uma fé. Uma fé amassada e diminuída pelos problemas da vida ainda é uma fé. Como é que está a sua fé, irmão? Qual o tamanho da tua fé, irmão? Você pode dizer: a minha fé é do tamanho do caroço de um abacate. Relativamente grande. Ou você pode dizer: não, a minha fé é do tamanho do caroço de uma melancia. Relativamente pequena. Mas a pergunta é: você ainda tem fé? Você ainda consegue crer que Deus pode fazer o impossível? Você ainda confia que quando você sair daqui, amanhã, segunda-feira, o telefone pode tocar e ter notícia boa para você?
vivendo uma fé tão mendiga, uma fé tão pobre, uma fé tão escorraçada que amanhã para você é mais um dia de agonia, mais uma selva ferrenha que não vai acontecer nada na tua vida. Quanto de fé que você tem? Quanto você crê que amanhã Deus pode mudar a tua vida a partir desse culto aqui hoje? Quanto você crê que a sua oração não é homem? Não é o pastor, não é o A, o B ou o C. Mas é a tua crença num Deus eterno que criou os céus e a terra. Quanto você crê que a partir deste culto hoje e a tua oração diante de Deus, amanhã será um dia de vitória para você? Quanto você crê que Deus pode amansar a tua alma diante das tuas abstinências? Quanto você acha que o teu telefone pode tocar e aquele RH pode te chamar dizendo: venha para a entrevista, para a última etapa do teu emprego, porque você está quase empregado? Quanto você consegue crer essa noite que quando você for no ambulatório ou buscar aquele exame, vai dar tudo negativo e você está curado em nome de Jesus? Ou será que você está batendo o ombro e dizendo tanto faz como tanto fez? Que o acaso me domine, que o acaso me conduza. Sabe lá Deus o que vai acontecer? Como é que está a tua fé essa noite, irmão? Quanto este culto aqui, e esse culto eu não ouvi ainda, até essa hora, ninguém louvar o nome de homem aqui. Eu não ouvi ninguém engrandecer o nome de homens aqui. Eu não ouvi ninguém buscar ajuda, ninguém buscar socorro, ou clamar misericórdia a homens aqui. Porque homens falham, homens erram e homens caem, mas Deus permanece para sempre. Até onde eu sei, o nome que mais apareceu aqui na tela, na nossa boca, e veio aos nossos ouvidos, é o nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua fé essa noite possa inflar, possa crescer e possa ser grande em Deus e firme em Deus, a ponto de você dizer: eu vou sair daqui essa noite, eu vou dormir, amanhã é dia útil e amanhã vai ser um dia muito bom para a minha vida. Deus vai mudar tudo essa semana para mim. A cura dos meus olhos virá, a cura dos meus ossos virá, a cura da minha coluna virá, a cura para mim, vai dar tudo certo. Aquela minha inscrição lá na Catio, né, onde põe o currículo lá, vão me chamar, no LinkedIn, alguém vai me ver lá. Agora a sua presença aqui, nesse culto, ela não pode ser para bater um cartão, ela tem que ser necessária, a ponto de você louvar a Deus e dizer: Senhor, eu creio. Quando você sair da tua casa, meu irmão, quando você sair da tua casa, faça o seguinte: venha para cá, mas venha para cá pensando o seguinte: eu vou lá, porque eu creio naquele que eu vou louvar. Eu vou lá porque eu quero entregar minha vida a Ele, porque enquanto eu oferto a Ele, enquanto eu tributo a Ele a minha vida, Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu vou entregar tudo que eu tenho a Ele. Eu vou deixar tudo para Ele, meu coração para Ele, a minha mente para Ele. Eu vou desteorizar a minha cabeça e vou confiar num Deus que pode todas as coisas. Eu vou deixar tudo no altar dEle. Eu vou louvar o nome dEle de coração. Eu vou cantar tão alto que o grupo de louvor vai pedir para aumentar o microfone. Eu vou entregar tudo, sabendo que no outro dia
Eu vou enfrentar uma selva violenta da semana. Eu vou enfrentar um chefe terrível. Eu vou enfrentar uma empresa difícil. Eu vou enfrentar complicações na minha vida. Eu vou encarar médicos. Eu vou encarar advogados. Eu vou encarar dor nas minhas costas. Eu vou encarar o sofrimento da minha família. Mas eu vou encarar confortável. Porque Deus é o Deus que me dá a vitória. É preciso ter fé para estar aqui, irmão. É preciso ter fé para ficar sentado onde você está sentado hoje aqui. Esse aqui não são bancos para membros somente. São bancos para quem crê. Para quem tem fé. Para quem sabe que Deus pode todas as coisas. Ó, geração incrédula. Até quando eu vou ficar entre vocês? Até quando? E aquele homem olha para Jesus e clama alto. Ele grita. E o grito dele talvez seja o meu grito aqui essa noite. O grito dele talvez seja o teu grito aqui essa noite. Talvez seja o grito de muitos que estão aqui essa noite. O grito daquele homem é: Senhor, ajuda a minha falta de fé. A palavra usada aqui é incredulidade ou falta de fé. Aquele homem está tendo dificuldade em crer naquilo, irmão. A fé dele está açoitada em dificuldade. Mas escute, uma fé ruim, uma fé falha, uma fé que tremula como uma lâmpada quase se apagando, ainda é uma fé. Uma fé que pisca, quase como uma lâmpada queimando, ainda é uma fé. Uma fé que está amassada e surrada, ainda é uma fé. Porque quando você não tem mais quem se apegar, é a tua fé que te mantém firme. É a tua fé que te dá direção. É a tua fé que te dá certeza que você pode continuar. É a tua fé que te dá certeza que mesmo pequena, mesmo falha, Jesus pode mudar tudo na tua vida. Isso tem que ser verdade para você essa noite. Quanto é que você crê, irmão? Como é que você está diante de Deus essa noite? Deixa para lá. Já faz 2 semanas. Deixa para lá. Eu acho que já esqueceram. Eu acho que alguém já tomou o meu lugar. Eu acho que eu nem vou mais lá. Eu acho que já esqueceram de mim. Eu acho que eu não consigo mais. Eu acho que eu não posso mais ir. Sabe o que é fé? Fé é quando tudo está dizendo não vai dar. Fé é quando o mundo está dizendo cala a boca. E você diz eu não calo. Fé é quando o mundo diz fica em silêncio. E você diz não vou ficar em silêncio. Eu sirvo alguém que vai contra o mundo. Eu sirvo alguém que vai contra as perspectivas humanas. Isso é fé. É quando o muro se coloca à sua frente e o próprio muro diz para você, agora passe. É quando os muros se erguem e os próprios muros gritam, agora pule. É quando a vida te afronta de verdade. Quando os meses passam e a porta não se abre.
É quando o carrasco de chicote começa a bater em você, a ponto de você perder as forças e sangrar. E no final ele diz: levanta, vai, levanta. E você não aguenta mais de tanto apanhar. A fé não é um troféu para quem está em pé, não, irmão. A fé não é prêmio para quem está em cima, não. A fé é remédio para quem está morrendo. A fé é guindaste para quem está embaixo. A fé é mola para quem está no fundo. A fé é corda para quem quer subir. Eu te pergunto, o que foi que você fez até agora aqui? Por que foi que você não clamou a Deus ainda? E colocou essa lamúria, essa mazela na frente de Deus ainda? Então essa noite é a noite que você vai dizer para esse muro: muro, acabou a palhaçada. Porque eu vou atravessar você em nome de Jesus. Muro, você vai cair em nome de Jesus. Eu quero convidar você aqui essa noite a fazer uma oração de fé comigo, uma oração de fé. Eu sei que a fé de alguns são diferentes da fé do outro, mas todos nós temos fé aqui. Talvez uma fé mais rasgadinha, uma fé decepcionada com A, uma fé decepcionada com B, uma fé decepcionada com C, mas todo mundo aqui tem fé. E eu quero orar com você. Você pode orar comigo? Hoje é domingo, daqui a pouco o domingo acaba. Amanhã é segunda-feira, a semana vai vir. E com a semana vai vir talvez decepções. Com a semana vai vir complicações. Mas com a semana pode vir vitórias de Deus. Com a semana pode vir a bênção de Deus sobre a tua vida. E aquela venda que não saía, vai sair em nome de Jesus. Aquele orçamento que está travado, vai destravar em nome de Jesus. E aquele familiar que estava dando problema, Deus pode visitá-lo e vai visitá-lo em nome de Jesus. Eu só quero que você olhe para a tua fé, como esse papelzinho amassado, e comece a desamassar a tua fé. E dizer: ainda funciona, ainda presta. Deixa eu desamassar a minha fé. Ela é pouca, mas ela funciona. Ela é pouca, mas ainda dá. Ela é pouca, mas ela é em Cristo. Ela é pouca, mas ainda é no meu Deus. Ela é pouca, mas é direcionada ao céu. Ela é pouca, mas ela é em Cristo. Não é no homem, não é nos discípulos, não é em ninguém, é em Deus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, por gentileza. Ah, Senhor Deus, feche seus olhos. Aleluia. Hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia. Dia em que os céus olham para nós e dizem: eu posso
Jesus, meu irmão. Seja o que for, coloca tudo na mão dele, derrama tudo na presença dele. Ele pode o que os homens não podem fazer. Ele vai onde os homens não podem ir. Ah, Senhor Deus, nós de pé reverenciamos o teu nome. Aleluia. Nós queremos entregar ao Senhor a nossa vida. Oh Deus, entregue a sua vida ao Senhor essa noite. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, você que tem vindo à igreja vezes pós vezes e ainda não tomou uma decisão, essa noite é a noite importante para você. Hoje você se encontrou com a fé, meu irmão. Hoje você se encontrou com a fé. E eu quero convidar você que ouviu essa mensagem aqui essa noite, você que está com a fé abalada, você que ainda não entregou sua vida a Jesus de fato, ou que está longe dos caminhos do Senhor, você que ainda não fez um pacto oficial com Jesus, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Eu quero convidar você para vir aqui e dizer: agora eu entrego minha vida a Ele. Você se encontrou com a fé aqui essa noite. Ajuda ele a vir aqui. Há mais alguém aqui essa noite? Há mais alguém que diz assim: agora eu vou fazer uma aliança de verdade com Jesus. Eu me encontrei com a fé. Eu me encontrei com Jesus. E eu quero viver a vida dele em mim. Há mais alguém que quer entregar a vida a Ele e dizer: a partir de agora eu me encontrei com a fé, e não importa o que venha, eu vencerei em nome de Jesus. Há mais alguém que quer fazer um pacto com o Senhor e dizer: a partir de agora a minha vida será uma vida baseada na fé do Filho de Deus. A minha vida a partir de agora estará em Cristo Jesus. Eu me rendo a Cristo Jesus. Eu me derramo diante da cruz. Não demore. Se você sente em seu coração, se isso queima a tua alma, não resista essa noite. Há mais alguém aqui essa noite? Há mais alguém que quer fazer esta aliança oficial com o Senhor? Ah, Deus, a fé te encontrou essa noite. A fé te achou essa noite. Senhor Deus, estenda suas mãos para cá, por gentileza. Senhor Deus, está aqui os teus filhos, Pai. O Senhor conhece todas as coisas, Pai Santo. Eles estão aqui, Deus eterno, porque resolveram depositar a sua fé no Filho de Deus. Eles estão aqui porque eles decidiram dizer ao seu próprio coração que o Senhor é o Deus que faz impossíveis, ó Pai. Eles decidiram essa noite, ó Pai, dizer a fé: eu quero senti-la, eu quero vivê-la, mas quero depositá-la em Cristo Jesus, no Salvador da minha alma, naquele que pode tudo, naquele que transforma a minha vida. Senhor, abençoa os teus filhos, ó Pai, que tomam este primeiro ato de fé. Guarda-os, abençoa-os, fortalece os teus filhos, sustenta-os, ó Pai, com tua mão de amor e misericórdia. E que ao se deitar hoje, todas as correntes do inferno se quebrem, eles possam dormir em paz, porque os seus pecados foram perdoados. Ah, Deus, guarda, nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Aleluia. Ouça a voz
Este dá escape e livramento. Abençoa teus filhos. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Cante. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Levante suas mãos comigo. Quem tem mão, levanta a mão. Quem tem mão, levanta a mão. Nós nos rendemos a Jesus essa noite. Levante a sua mão. Por gentileza. Caminho aberto pelas águas. Por gentileza, levante as suas mãos. Nós nos rendemos ante a Cristo. Nós nos rendemos ao Senhor essa noite. Rendidos a Deus. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Rendidos a Deus. Ouça a voz. Crendo em Deus. Deus já tem um caminho Aberto